Albertinha, saudade de você. Essa, uma pessoa muito querida, muito especial, advogada. Minha amiga, Liane Amorim, já entrando ali com a gente também. Editora GZ já entrou com a gente. Editora GZ que tem um catálogo de vários conteúdos da área jurídica, da advocacia. O Miller mandando beijo para Miller, marido da Liane, é um amigo do coração, é a amiga Bia Lima, Fabiola, meu amigo, parceirão Pablo Miquiles. Seja muito bem-vindo a esse canal onde vamos abordar temas diversos do amplo direito, pautas do cotidiano, entrevistas, dicas de leitura. A live Meu Direito ela surge no momento em que estou cursando a faculdade de Direito, mas esse projeto de dar voz para outras pessoas já me acompanha há mais de 10 anos durante minha trajetória como jornalista. Seja como repórter do G1, portal de notícias da Globo, ou produtor do programa Agora da TV Norte Amazonas, afiliada do SBT, e ainda produtor do extinto programa Alô Amazonas, da TV A Crítica, que foi apresentado pelo então governador do estado, Wilson Lima, ou produtor de rádio. Eu sempre busquei pautar temas de relevância social, tentando ajudar quem me procura enquanto profissional de comunicação. Agora, como acadêmico de Direito e o uso das plataformas digitais, quero ir além e ser ponte para tantos que precisam ser ouvidos, que necessitam de uma orientação ou até mesmo que precisam gritar sobre seus problemas, sobre a dor da injustiça. Por isso, quero convidar você para fazer parte dessa caminhada comigo, o Dr. Edgar Portela e com todos que vão passar por aqui. Pode enviar um direct, pode mandar mensagem aqui mesmo na live, aqui nessa live você pode falar o seu problema que está enfrentando e a ajuda que precisa. E olha, como eu já falei, eu não estarei sozinho. A live Meu Direito conta com a participação do Dr. Edgar Portela, que é advogado, professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal. Ele atua como consultor político e trabalha para diversas empresas no Brasil. Ele é autor do livro Escreva com Clareza, que ele passou a integrar o time de colunistas do portal D24AM, que é um dos maiores portais de notícias aqui do Amazonas, que ele tem abordado temas polêmicos na sua coluna. E vamos lá bater um papo com ele, que eu sei que ele já está aqui. Tudo bem, Alan? Cara, você não tem ideia da alegria de ter sido convidado para a primeira temporada aqui da sua live, Meu Direito. Parabéns pela iniciativa e eu quero revelar aqui para o público que você é uma pessoa que eu admiro muito como Ah, pessoa e como profissional. Você é um jornalista ético, um dos poucos jornalistas comprometidos com a informação independentemente de suas escolhas e convicções. Então, você é um jornalista que passa a informação de forma imparcial. Eu fico muito feliz, cara, por ter sido convidado por você para participar aqui dessa live. Meu direito e parabéns pela iniciativa. com essas palavras, eu fico até sem jeito. Mas olha, meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo também. Obrigado por aceitar o meu convite a fazer parte desse projeto. Vamos mandar um oi aqui, vamos ver quem é que está com a gente. Deixa Vamos eu lá. mandar um aqui. Olha, o Júnior Rodrigues está com a gente. Júnior, seja bem-vindo. Paulo, Pávulo.oficial. Residencial é acho que é Revalidando. Quem mais? Luna Beatriz Portela, ela é muito suspeita. Naubert, acho que deve ser Naubert Cunha. Nome Mag, de meu amigo. Mag, Magno da Silva Gomes, eu acho que deve ser Magno da Almar. Silva Gomes. Tem Francis, gente, legal que nós estamos sendo bastante prestigiados. Esse horário ele é bem estratégico mesmo. Tem a média underline Alan underline Calil.
Nós temos Um abraço, Ricardo Alan e Amanda. Miriam Portela suspeita também. Olha que legal. Miriam, abraço, obrigado pelo prestígio, viu? E a princesinha, qual é mesmo o nome dela? Luna Beatriz. Luna, né? Olha, é Luna? Luna, isso, Luna. Bem certo. Chegou também agora com a gente a Elisa Martins, MDC Med. Gente, sejam todos bem-vindos. Nosso encontro vai ser toda quinta-feira, a partir das 19h30, horário de Brasília, 18h30 Manaus. Doutor José Portela, começando já esse nosso papo bem legal para as pessoas conhecerem você, que vai estar comigo nessa primeira temporada da live Meu Direito. Eu acho muito importante que as pessoas conheçam um pouco mais você, o seu trabalho, a sua atuação, que é já de nível nacional. E eu começo com uma pergunta sobre a sua carreira. Você escolheu o direito ou o direito escolheu você? Como que foi essa caminhada e quanto tempo ela já dura? Ah, pronto, isso é uma boa pergunta, rapaz. Isso aí Curiosidade, é, viu, para saber se nasceu isso. advogado ou se tu fez outras coisas. Pronto, eu vim do Rio de Janeiro, né? E meu pai sempre disse que na vida não tinha lugar para o segundo lugar, né? Você tinha que ser sempre o primeiro, né? Então isso sempre guiou a nossa história, até porque a vida dele foi muito difícil. Então para ele não tinha espaço o segundo. E aí esse princípio guiou a minha trajetória. Não queria ser advogado, nunca pensei em ser advogado, tá? Eu tinha aquelas crises, né, existenciais, sobretudo profissionais, né? Então, assim, quando eu fui prestar o vestibular, eu não sabia se ia fazer contabilidade, se ia estudar letras, se ia estudar direito, medicina. Só que meu pai falou que para fazer concurso público e ter estabilidade de vida era necessário cursar direito. Então, a partir daí, eu comecei a cursar o direito, né, na faculdade, mas não era um grande jurista, né? E nunca imaginei, porque assim, no início da faculdade eu não sabia muito bem o que eu queria. Só que no decorrer, quando você começa a fazer o estágio, né? Quando você começa a fazer estágio, você começa a modificar vidas. E aí você começa a perceber a função social do advogado. E aí, logo que eu me formei, abandonei a ideia de querer ser juiz federal, porque eu sempre estudei para ser juiz federal, e abandonei essa ideia de concurso público. E as pessoas diziam, cara, você está louco, advogado não tem sucesso, vai fazer concurso público. Mas em 3 anos da minha carreira, eu consegui a minha estabilidade e me posicionar no mercado a nível nacional, por conta de algumas influências. Foi assim que começou. Que legal. E isso já dura quanto tempo, essa caminhada na advocacia? Interessante. Salvo engano, são 8, 7 anos só. Só que sempre fui muito observador, né? Eu sempre fui muito observador. Então, eu li um livro do Silvio Santos, que conta a biografia dele, e eu percebi que o Silvio Santos ele observava o mundo para tomar as decisões. E aí eu observei, poxa, o que aquele advogado fez para dar certo e o que aquele fez também para não dar certo, né? Então, eu analisando a vida dos advogados, eu descobri uma forma de fazer a coisa dar certo. E foi isso que Ah, aconteceu. caramba, eu quero ter essa. Eu vou fazer isso, viu? Porque é um tempo de caminhada consideravelmente curta para as suas conquistas, para o É, tamanho que já é, né? Você é Edgar Portela com uma atuação nacional, né? Tu inspira, né? Tem um vídeo, você chegou a publicar uma vez um vídeo de você dando aula e eu fiquei parado assim, vendo aquele vídeo de caramba. E quando eu te conheci, o impacto foi muito grande. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque ela era uma curiosidade pessoal, né? sim. E é um tempo tão curto, Deus, gente, e isso é inspirador muito mais. Olha que legal. Quando você tem o caminho das pedras, quando você consegue achar o caminho das pedras, você consegue atingir o objetivo com maior velocidade, né? Então, É acho que a verdade. observação foi o grande princípio que norteou a minha carreira. Rapidinho,
A Kelly Guedes, da Kelly Guedes, Advocacia Guedes é sensacional, advogada sensacional em Brasília. Brasília, Brasília, Brasília. essencial, minha sócia em Brasília. Ela é Olha, legal. essencial. Cheira.cristina, deve ser assim, a Chaira.cristina. Chico Inácio Júnior, meu querido, grande abraço para você, Chico, meu amigo. Eu acho que é Eide Santos. E teve alguém aqui que mandou um abraço para você, doutor Edgar, que foi Amanda Negreiros, disse abraço, doutor Edgar. Amanda é sensacional, é médica. Ela, o É, esposo dela, o Alan, eles estão aqui, são então, médicos, excelentes legal. profissionais. Fizeram uma diferença excelente, primordial na pandemia, durante a pandemia. Doutor Edgar, sobre a atuação na advocacia, hoje é inegável. Fala um pouco para a gente da sua atuação, que não se limita mais só a Alagoas, né? Você tem atuação aqui em Manaus, Amazonas, parece que está de mudança para o Rio de Janeiro, né? Também deve ter Isso. atuação lá. Fala para a gente um pouco da tua atuação na advocacia no todo o território nacional. E o segredo para isso? O network, ele é o segredo para ter essa atuação na abrangência nacional? Como é fechar parcerias? Como é que você Pronto. dá essa dica para nós futuros advogados? Muito importante essa tua pergunta, Alan, porque eu vou revelar o segredo, né? Vou abrir a caixa preta. Pronto. Ó, Então, assim, para quem está começando, né, em pensar em ser advogado, eu vou dar aqui os segredos que deram certo na minha vida, certo? Então, assim, eu tinha um professor na faculdade que ele era um tributarista e ele dizia que o futuro da advocacia seria o advogado livre. Ele usava essa expressão, livre. Como seria esse advogado? Ele trabalharia, o escritório seria apenas o laptop e ele iria nas empresas. Não teria mais aquela questão do escritório, aquela burocracia toda, pouco papel, porque tudo seria um laptop. E aí eu fiquei assim, a gente ouve, é um professor, admira, mas eu percebi que entre todos os advogados da universidade, ele era o que tinha mais sucesso financeiro. Então, isso me chamou muita atenção. Então, ele estava certo, pelo menos em algum ponto, para mim, né? Fez sentido aquilo que ele falou. Porque o que ele falou, ele pregou e deu certo. Então, eu sempre cresci, sempre imaginei sendo um advogado livre, como o meu professor disse. E aí, eu percebi também que o advogado, o que faz sucesso na advocacia não é o quanto você sabe, não são os seus diplomas, não é o teu conhecimento. Você basta ver que tem advogados que têm muito pouco conhecimento e gera uma renda muito grande, né? E tem advogados que são, poxa, uns cientistas do direito que não geram uma renda tão grande. Então, o sucesso financeiro na advocacia não está atrelado ao seu conhecimento. Então, desde logo, eu descobri que o advogado teria que ter outras habilidades, dentre elas o network. E aí eu comecei a fazer network, ela e ligava para um, e ia para churrasco, ia para não sei o quê, e aquela coisa toda de network, mas a coisa não funcionava. E foi aí que eu me dei conta, eu fui estudar. Por que não estava funcionando se eu conhecia tanta gente e poucas pessoas me procuravam? Aí eu percebi que você tem que ter um network funcional, ou seja, um network voltado para os seus clientes e não para os seus amigos. Então, por exemplo, então não é a quantidade de amigos que você tem ou parentes que vai determinar o sucesso da advocacia, e sim a tua qualidade de comunicação com seus clientes. Então, a primeira definição de um advogado que eu defini foi quem seriam os meus clientes. E aí eu defini que seriam os empresários. Então, eu comecei a advogar para empresas. E daí consegui a primeira empresa, que foi uma construtora no Amazonas, certo? Que me deu oportunidade, aí era aquele dinheiro fixo, né? Que você tem na primeira construtora, depois já foi a segunda construtora, e aí o dono dessa construtora me indicou para um madeireiro, e aí eu comecei a trabalhar numa madeireira em Uruará, comecei a trabalhar para duas madeireiras, aí comecei a trabalhar depois para uma empresa de balsa, e a coisa foi acontecendo. E aí, nesses locais, tinham os advogados, mas eu trazia as soluções. Então, tinham advogados nessas estruturas empresariais.
Só que eu, como sempre fui questionador, eu trazia as soluções. E aí comecei a ser consultor, cara. Aí foi a grande questão. Eu comecei a ser consultor dos próprios advogados e dos empresários. E aí comecei a entrar na questão política, comecei a trabalhar na consultoria política, mas voltado sempre para o jurídico, né? Não é uma consultoria jurídica de marketing, né? E aí foi isso. Então, assim, não é o network que vai determinar o seu sucesso e nem o teu grau de conhecimento jurídico, mas outras habilidades. Você tem que ter habilidade de venda, você tem que ter habilidade de fazer o network corretamente, você tem que ter habilidade de comunicação. Comunicação é muito importante, porque, assim, as pessoas esperam certos comportamentos de um advogado para ter uma credibilidade. Então, você tem que passar uma comunicação de credibilidade. Você tem que ser questionador. Você não pode ser uma pessoa que só replica o que os tribunais falam, o que a lei fala. Você tem que trazer teses inovadoras. Então, assim, eu consegui trazer para o Brasil diversas teses que foram criadas por mim. Inclusive, eu mudei o entendimento do TRF5, do Pleno. Então, tem algumas vitórias significativas que a gente poderia falar em outra live. Mas, assim, um advogado ele tem que sair da caixa. Ele tem que sair da caixa. E ele tem que começar a ser questionador. Ou seja, por que é isso? Por que a lei é assim? Qual é a finalidade dessa lei? Então, você não pode aceitar. O advogado que aceita aquilo que é, ele não é um advogado, ele só replica o que dizem. O advogado, ele é um questionador por natureza. Então, foi isso. Perfeito. Antes da gente continuar o bate-papo, tem que mandar um abraço, porque a live é de todos que estão com a gente. Vamos mandar um abraço aqui para o Pacheco, Tayane, acho que deve ser isso. Eita, Caio, Tayane, Tainá. Vou mandar um abraço para Belém do Pará, minha terra natal. Belém do Pará. Um abraço para o João Paulo Vargas, que é o dono da madeireira. Michele Vargas. Gente, acho que deve ser Luque Santos, eu não sei qual é o primeiro nome, mas deixa eu ver ainda de Belém. Boa noite, Jardel. Raildes, eu também sei que é de Belém do Pará. Abraço para você, Raildes. Nós temos também, acho que é Cleison Gabriel, deve ser isso. Eu acho que é legal, gente, vocês podem entrar na live e falar para a gente, colocar aí a sigla da cidade, do estado que você está acompanhando com a gente, né, doutor Edgar? Que aí a gente manda um abraço e fica sabendo qual é a região. A gente sabe que tem que Brasília, Belém do Pará, quem mais? Acho que teve gente de São Paulo. Tem aqui agora... Paulo, acho que tem João Pessoa, Rio de Janeiro. Isso. O povo do Rio de Janeiro está aqui. O pessoal da GZ, né, da livraria, é da editora, né? É do Rio de Janeiro. Editora GZ já entrou aqui com a gente, perfil. E tem agora aqui com a gente, entrou, acho que é Soja, lá de alguma coisa. Sejam todos bem-vindos. Não basta ter um grande número de seguidores, né? Você tem que ter um grande número de clientes. Então tem que ter uma estratégia network. Não é assim. O network sem estratégia, ele não tem direção. Então é por isso que em tão pouco tempo eu consegui atingir esses objetivos. E outra coisa interessante, Alan, que eu quero acrescentar para os alunos, né, para quem está começando, ou até que já está há muito tempo e não conseguiu ter sucesso na área jurídica, é o seguinte: o advogado, eu conheço advogados que mudaram de vida por conta de uma tese. Então, por exemplo, você acha uma tese tributária. Você nem sabia tanto direito, sabe? Não é uma pessoa assim que não tem nem pós-graduação, não sabia tanto direito. Mas descobriu uma tese em um ramo. E eu vou dizer qual ramo: direito tributário. E essa pessoa ofereceu somente esse produto, que era uma isenção de um imposto que ele descobriu, e ele conseguiu valores exorbitantes por conta de um produto. Então ele não precisou navegar no penal família, nem tudo isso. Ele só em um produto tributário ele conseguiu uma estabilidade boa. Gatilho, né? O pulo do gato. É o pulo do gato. Você tem que ter um produto. O advogado, ele vende produtos. É como uma empresa. Você não pode se olhar como um advogado. Você tem um produto e você coloca no mercado para vender. A coisa é bem comercial mesmo, sabe? A próxima pergunta, doutor Edgar, para a gente conversar um próximo tópico aqui, vamos falar sobre capacitação para os acadêmicos, até mesmo para quem já atua. Buscar várias especializações deixa o profissional mais preparado para atuar em vários casos? A capacitação,
é o básico, tá? Ele é o básico. Mas até a questão da capacitação precisa de uma estratégia. Então, assim, não adianta você sair estudando direito penal, processo penal, constitucional, civil e tributário quando você ainda não sabe o básico, né? Então, assim, eu acho que o profissional ele tem que ter um entendimento global do direito e ele precisa ter muito conhecimento de processo civil. Isso aí, para mim, assim, o que eu aconselho é muito conhecimento de processo civil e constitucional. E a partir da necessidade dos seus clientes, você vai adaptando a área que você vai atuar. Assim, para ter sucesso, não é, a gente tem que tirar aquele romantismo, no meu ponto de vista, tá? Tem gente que não acha assim, mas a gente tem que tirar, tem que se afastar do romantismo, de achar que você tem que fazer sucesso, tem que estudar uma área, escolher uma área para atuar e depois vender o produto. Então, por exemplo, se eu resido num local onde o direito tributário não é bem procurado, não adianta eu mostrar para esse povo ali daquela região que eu trabalho com direito tributário, eu não vou ter cliente. Então, eu entendo que é o cliente que escolhe para você a sua área, sabe? A gente não busca primeiro o que fazer para fazer, a gente aprende a gostar do que está fazendo. Então, assim, foi uma coisa que é um dos segredos também. Você tem que se afastar daquilo que você gosta e começar a atuar naquilo que resolve o problema do seu cliente, amigo. E a capacitação é um ponto primordial, né? A capacitação, mas tem que ter uma estratégia para isso. Não adianta você... Não adianta colecionar diploma com várias especializações, né? Não adianta. Não adianta. Aí a gente vê muito advogado questionando da questão financeira, né? Ah, que eu já estudei, eu tenho mestrado, doutorado, e meu amigo ali que não tem nem pós, ele já tem um sucesso na vida na advocacia. É porque ele descobriu desde cedo que é necessário obter a estratégia e outros conhecimentos. Por exemplo, eu fui buscar no jornalismo o conhecimento para escrever, porque eu descobri que o jornalista, para você ver a observação, tá vendo? Eu descobri que o jornalista ele tem a mesma dificuldade ou a mesma dor do advogado, porque ele tem que escrever com clareza, ele não tem tempo para escrever, ele tem que escrever logo, certo? E ele tem que levar o problema de uma forma parcial e imparcial, né? Advogado, ele sempre é parcial, mas ele tem que escrever com uma clareza. Então, foi aí que eu me aprofundei no estudo da escrita a partir do jornalismo, para que eu descobrisse uma forma de estruturar os meus argumentos de forma clara e rápida. Clara e rápida, porque o tempo não tem tempo. Não tem tempo. Maravilha. Vamos mandar aqui um abraço para o Dantas. Cida Alves, doutor Edgar, São Paulo, está com a gente. Cida, beijão para você. Cida, obrigado pelo prestígio. Artuzinho Lins, 97, está com a gente. Obrigado. Agora a gente, São Paulo, Rio, Belém, Brasília, João Pessoa, né? Nossa live tá. Já começamos bem. É aquilo que nós começamos a fazer. E o grande detalhe, Alan, complementando, que agora veio aqui na minha cabeça, foi o seguinte: quando você pegar o primeiro cliente, você tem que dar o seu melhor. E não adianta fazer o trivial. Você tem que trazer inovações, você tem que trazer teses, você tem que sempre estar pensando em como melhorar a vida do seu cliente. Então, assim... Está na dor dele, né? É isso, e melhorar a vida dele. Então, assim, você tem que fazer... Por exemplo, eu decidi, como eu te falei, a trabalhar para empresas, né, inicialmente. Então, quando eu comecei a trabalhar para a empresa, eu sabia que a maior dor do meu cliente era o quê? Diminuir custo, ter segurança nas relações trabalhistas, né? Diminuir custo, ter segurança nas relações trabalhistas e aumentar o lucro. A empresa vive de lucro. Então, a gente eu comecei a criar estratégias do âmbito jurídico para sanar esses três problemas. Então, eu dava uma segurança nas relações que ele tinha interna, fazendo procedimentos prévios, né? Procedimentos preventivos, né? Para que a empresa não caísse num abismo, num processo indenizatório. Criei mecanismos de elisão fiscal, tributários, para que a empresa também não reduzisse os custos, a carga tributária, certo? E outras formas de diminuir o inadimplemento nas relações comerciais.
Então, a nossa chegada, a minha chegada nessas empresas fez uma diferença. Então, o empresário ele indica, o boca a boca, ele indica para outro amigo empresário, que indica para o outro, que indica para o outro, e quando você vê, você começa a perceber, sem estratégia, porque aí já é a mão de Deus, eu também acredito nisso, você começa a perceber que você está trabalhando em todo o Brasil. E aí, sem estratégia. Olha, já nessa sua fala você falou sobre escrever e clareza. Essas duas palavras eu quero pegar gancho para nós conversarmos agora sobre o livro Escreva com Clareza. Ele surgiu a partir assim, da observação desses anos da advocacia. E me conta, a gente já pode esperar uma outra obra? Como é que está essa produção aí? Pronto. Isso é muito interessante, cara. Esse livro é uma realização pessoal. E agora você vai entender o porquê. Há 5 anos, eu despertou a ideia de escrever esse livro, Escreva com Clareza. Então, tudo começou a partir da dor. Cara, quando eu comecei a advocacia, Alan, para eu escrever uma petição, durava um dia inteiro. Para escrever uma petição. Era o dia inteiro, porque você quer caprichar, você quer escrever bastante, quer mostrar o seu conhecimento, há uma vaidade, e você sabe que outro advogado vai ler, que o juiz vai ler, que o promotor vai ler, que todo mundo vai ler o que você está escrevendo. Então você começa a sentir um peso da responsabilidade da sua petição. E aí um advogado iniciante, ele começa a ter medo de escrever, certo? E aí começou essa dor. Quando as demandas aumentaram, eu percebia que não poderia mais ser assim. Eu não poderia mais demorar para escrever. Eu tinha que escrever rápido, eu tinha que dar uma solução rápida. E aí foi quando eu decidi sanar essa dor. E como aconteceu? Eu comecei a observar como os jornalistas escreviam. E aí eu aprendi a técnica da pirâmide invertida. Então, todos os meus textos jurídicos, eles passam da manchete, e aí eu vou justificando cada ponto da manchete no argumento. Isso tem no livro, eu ensino nesse livro. Então, a questão da pirâmide invertida. Né? Mas o advogado não sabe, Alan. E o advogado não sabe, Alan. Tem um mercado tão grande no mundo jurídico, o advogado não sabe disso. Então, assim, depois que eu comecei a escrever com base na pirâmide invertida, as coisas ficam mais fáceis, porque você começa, os outros parágrafos começam a justificar a manchete, ou seja, o primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo ele é o norte de todos os outros parágrafos. Mas aí não bastou só o conhecimento do jornalismo, porque eu tinha que convencer o juiz. E aí eu fui estudar copyright, técnicas de persuasão, eu fui estudar textos para convencer, e aí eu comecei a perceber que algumas palavras e verbos, eles trazem uma carga de convencimento. Eles mexem com a emoção. Então não basta só escrever rápido, mas você também na sua escrita tem que escrever com emoção, porque quem vai ler é uma pessoa que está ali. Então existe, aí eu comecei a admirar as palavras. Então quando você diz o juiz alega, ou o juiz asseverou, o juiz decidiu, o juiz suscitou, cada verbo desse tem uma carga. Tem uma carga emocional. E o advogado ele tem que ter essa habilidade de manipular as palavras, né? E aí, logo em seguida, eu comecei a perceber que não basta você escrever uma boa petição. Você tem que saber levar um caso ao juiz. Porque, às vezes, você percebe que o juiz... Às vezes, não. O juiz não tem tempo para ler sua petição. Tem juiz que não lê a petição. É o assessor que vai ler muito rápido. Então, não tem espaço para o advogado fazer uma petição de 20 laudas. Não tem. Não vai ser lida a sua petição. Mas o conteúdo está todo lá. Então, você tem que escrever tudo com poucas palavras, passar emoção e escrever rápido. Então, esse livro ele vai sanar todos esses problemas. Eu escrevi o livro em uma semana. Então, eu vim pensando esse livro por 5 anos e escrevi o livro em uma semana. Então, é um livro... Ele é tão claro, o livro, que ele se divide em 2 partes. Primeiro, eu ensino as técnicas. Eu ensino todas as técnicas. E na segunda parte, eu ensino... Não, aí são 3 partes. Primeiro, eu ensino as técnicas. Depois, eu começo... Aí, depois, eu ensino como estruturar um texto. Então, depois que a pessoa lê a segunda parte por inteira, a primeira e a segunda, você já tem a habilidade, você já vai adquirir essa habilidade de escrever rápido.
Isso aí é muito bom. E saber organizar as ideias. Porque tem gente que tem a ideia, sabe como é, sabe que o teu cliente tem direito, mas não sabe colocar a ideia no papel, de forma clara. Isso é muito importante, a clareza. Por isso que o nome é Escreva com Clareza. E você coloca de forma clara. E no final do livro, eu pego trechos de petições de outros advogados que eu acessei, coloco, claro que eu não digo qual é o advogado, aí coloco o antes e o depois. Então você vê que um texto de um parágrafo de 7 linhas, né? Você reduz para 2. Ele só quis dizer aquilo, só que ele enrolou tanto que é isso. Uma pergunta que foi que eu fiz e você não respondeu. Vamos ter uma próxima obra em 2022 já? Como é que está essa produção? Isso é muito interessante. Inicialmente eu queria fazer uma obra voltada para o direito penal, certo? Eu queria fazer uma obra relacionada a inquérito policial. Queria fazer. Aí depois me deu uma vontade de fazer uma obra voltada para o direito constitucional, alguma coisa desse tipo. Mas por que eu não fiz até agora, né? Porque eu percebo que tem muitos livros que repetem. Então, por exemplo, se você pega um livro do jurista tal e pega o livro do jurista tal, do fulano, você percebe que eles repetem. É a mesma ideia, não há uma reflexão mais aprofundada do direito. Então, aí, eu decidi agora fazer uma nova obra, que eu não posso falar sobre o que vai ser, mas são sobre aspectos práticos, aspectos relevantes que saem da caixa. É um livro meio fora da caixa, para fazer com que o aluno consiga ser questionador. Por que as coisas são assim? Mas não deveria ser assim? Mas não deveria ser daquela forma? Por exemplo, a lei da Mariana Ferrer, né? Eu fui o único primeiro pioneiro do Brasil que defendeu a inconstitucionalidade. Estou sendo apedrejada, mas eu tenho certeza que daqui a pouco essa lei vai ser declarada inconstitucional, por alguns motivos que estão lá, que eu escrevi, já não fiz um artigo. Que a gente pode fazer uma outra live e aprofundar o assunto, que é bem delicado, né? Fui xingado, fui pisoteado, mas a minha integridade, as minhas convicções jurídicas estão lá. Então, assim, eu não tenho nada contra A, B, C, D. Na verdade, eu tenho que proteger o direito, porque o advogado ele é o primeiro fiscal da lei. O advogado ele é um fiscal da lei. Então, assim, quando as coisas andam na contramão do que as normas dizem, a gente precisa denunciar essa incompatibilidade, né? Que é o controle de constitucionalidade é a compatibilidade entre as normas inferiores e a Constituição Federal. E eu detectei que havia uma incompatibilidade entre a lei e a Constituição. E aí eu levantei a tese, saí da caixa e levantei a tese de que a lei da Mariana Ferrer, né, é inconstitucional. Por exemplo, tá? Estão querendo fazer uma PEC, certo? Para permitir a prisão em segunda instância, certo? Já que o STF falou que só é após o trânsito em julgado. Então, querem fazer uma PEC para alterar isso aí e estão achando que tudo bem, vai passar, vai ser aprovado. Mas a grande pergunta é, será que a PEC ela vai retroagir as condutas praticadas anteriores à sua vigência? Eu já entendo que não. Alguns amigos meus, até estudiosos do direito, né, dizem que é uma lei estritamente processual. Então, ela vai ter aplicação, sim. Só que eu acho que é uma lei mista, né? É uma norma mista. Então, ela tem uma aptidão processual como também penal, porque está tratando da sua liberdade de ir e vir. E aí eu acho que, pelo fato dela ser uma norma mista, ela não vai poder retroagir. Entendi. Falando sobre escrita, esse ano, antes de terminar 2021, você entrou para o time de colunistas do portal D24M, que é um dos maiores portais de notícias do Amazonas. É mais uma forma de contribuir para que tenhamos uma sociedade com acesso a conteúdo com respaldo jurídico? Como está sendo esse novo desafio? Pronto, Alan. Inicialmente tudo começou depois do livro Escreva com Clareza, e aí comecei a prestar consultoria para advogados ensinando como escrever. E aí comecei a visitar faculdades. Antes da pandemia, foi a pandemia que parou com tudo, com o projeto da venda dos livros, tudo, né? Que eu ia implantar essa cadeira dentro da faculdade, né? E para ensinar os advogados a escrever, a ensinar empreendedorismo, né? E aí o Guilherme, cara, foi um amigo da livraria, Nova Livraria, ele me indicou o Guilherme da GZ. Então, cara, o Guilherme olhou o livro, aprovou, e essa coisa toda
começou a despertar em mim um desejo maior por escrever, 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 sobretudo para expor as minhas ideias. Porque o advogado ele tem uma função social, Alan. Ele não tem uma função só egoísta, com o valor do que ele ganha, né, dos honorários. Não é isso. A gente tem uma função social. E a sociedade, em meio a essa desinformação, a fake news, tudo isso, a sociedade merece saber de forma como funcionam as leis, né? Qual é o seu direito, né? A sua live é meu direito. Qual é o seu direito? Então, se você percebe, em tudo que eu escrevo, eu fundamento na lei. Eu faço questão de fundamentar de uma forma simples, clara. Por exemplo, agora fiz agora matéria sobre a Boate Kiss, né? Então, assim, eu fundamentei, eu expliquei o que era dolo eventual, dolo direto, culpa consciente, mas de uma forma tão simples que todas as pessoas me aplaudiram. Pela primeira vez eu não fui criticado, sabe? Me aplaudiram. Caramba, é isso mesmo, eu entendi o que é. Então você percebe que as pessoas entram numa discussão sem saber o que realmente é. E aí a função social do advogado entra aí, né? Do operador do direito entra aí, do estudante do direito entra aí. Porque a gente não pode entrar nessas discussões, como dizem, né? O ditado popular, discussões de padaria. Você não pode entrar, um jurista ele não pode entrar. Imagina um médico discutindo num bar com um monte de bêbado qual é o procedimento cirúrgico. Não dá. É incompatível. Nem vale a pena. Então, assim, quando acontecem essas discussões, até dentro da família, se é Bolsonaro, PT, Ciro Gomes, eu fico até um pouco calado, mas gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir, eu fico instigando um pouquinho as pessoas para ouvir como elas pensam. Eu preciso saber como o ser humano está pensando, como eles estão recebendo essas informações, por que esse ódio, por que está tão polarizado. São fatos. Então, assim, aí eu percebi que por meio da coluna, né, dos artigos, né, no jornal, eu poderia cumprir com a minha função social. Olha, e é por isso que eu tenho cumprido. Porque ele já publicou, ele estreou, inclusive, com um título muito curioso, Político que rouba, mas faz. E depois ele publicou, o médico tem autonomia para escolher qual cientista seguir. A liberdade de escolha atribuída ao profissional da saúde pelo Código de Ética Médica é um direito que deve ser resguardado. Ele falou ainda sobre a inconstitucionalidade da Lei Mariana Ferrer, como ele mesmo já citou aqui. E um dos últimos também foi: descubra se a decisão judicial está fundamentada. Todos esses artigos você encontra na coluna Dr. Edgar Portela, no portal d24am.com. Doutor Edgar, se você mandou um vídeo sobre se nós estamos enfrentando uma das maiores crises no Poder Judiciário em relação a decisões judiciais. Como é que você vê esse cenário? Eu vejo esse cenário como uma falência do ensino jurídico e como uma fraqueza de espírito do ser humano. Mas exatamente isso, Alain. Eu não tenho confrontos com o juiz. Eu tenho a responsabilidade de proteger a legislação e o ordenamento jurídico. Então, assim, o primeiro ponto, eu digo para os meus amigos, sabe? Quando você vai defender um acusado ou qualquer outra pessoa, você não tem que pensar se ele agiu certo, se ele agiu errado. O advogado ele tem que pensar se o que ele fez é proibido ou permitido. Então, existe uma regra do jogo que funciona para o juiz, que deve funcionar para o promotor, que deve funcionar para o membro da Defensoria Pública e também para os advogados. E todos se fiscalizam entre si. Porque quem manda é a lei. Quem decide é a lei. Só que é um erro dizer que quem decide é o juiz, né? Todo mundo vai me pedrejar novamente. Mas quem decide é a lei. Só que o problema é que na hora de aplicar a lei, o juiz tem que ser com base na lei, né? O juiz não quer ouvir o que a lei diz. Ele quer só justificar aquilo que ele acha. Então a lei pode achar uma coisa, mas se ele achar outra, ele pega o princípio para justificar aquilo que ele acha. Isso é muito doido. Então, se a lei está escrito na lei mesa, o juiz vai pegar um princípio para dizer que está escrito ali cadeira. Então, assim, o texto, ele funciona como uma moldura para a interpretação. Então, se está escrito cadeira, não cabe eu falar que aquilo é mesa. Eu posso falar cadeira grande, cadeira pequena, mas é cadeira. Se está escrito cadeira, é cadeira. Só que não é isso que a gente vê.
hoje no ordenamento, nas aplicações nas sentenças, né, nas decisões, dos votos. Então, assim, isso torna uma insegurança jurídica. E aí, para auxiliar os advogados, sobretudo aqueles que eu também presto consultoria, eu tomei a liberdade, né, e a coragem de publicar, porque eu desenvolvi um método para descobrir se a decisão judicial está fundamentada ou não. Ou seja, quem está no poder, por exemplo, nesse caso o juiz, ou poderia ser qualquer outro, mas quem está no poder tem a tendência em burlar as normas, né, para satisfazer a sua vontade. Só que o ordenamento jurídico, ele traz inúmeras limitações para o juiz, ele tem que observar essas limitações. Então, por exemplo, o juiz ele tem um dever de cooperar, o juiz ele tem um dever de decidir, o juiz ele tem um dever de fundamentar, e o juiz tem o dever de agir com transparência. Então, o juiz, cara, ele tem que dizer, por exemplo, tem muitas decisões que eu vejo o juiz falar assim, ó, de acordo com as provas analisadas, entendo isso. Cara, num processo de 1000 páginas, imagina aí, ela, um processo de 1000 páginas. Aí o juiz fala para você, de acordo com as provas analisadas, cara, qual é a prova que você analisou? Seja transparente. Me diz qual é a prova que você olhou, porque às vezes você está falando de uma prova e eu estou falando de outra. Sim. Entendeu? Como eu vou controlar uma decisão se o juiz não falou o que ele analisou? Porque se ele me diz que analisou e analisou a prova errada, eu falo excelência, eu entro com embargo de declaração e digo excelência, mas eu estou falando daquela outra prova das folhas tal, e não essa das folhas tal. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, o primeiro dever de transparência. Aí depois, tem o dever de decidir. E muitos advogados acham que decidir é o dispositivo da sentença, ou seja, julgo procedente ou improcedente. Ah, o juiz decidiu. Por quê? Ele julgou improcedente. Mas isso não é decidir. Decidir são as conclusões, qualquer conclusão que ele tira no corpo do julgamento. Então, se ele fala que analisou as provas contábeis X e diz que a prova é imprestável para provar uma alegação de pobreza, isso ele está decidindo, porque ele falou que a prova não é suficiente. Ok, decidiu. Mas só que para ele decidir, ele tem que fundamentar. Porque logo vem a pergunta, por quê? Você acha que essa prova não é suficiente? Aí ele tem que dizer, acho que essa prova não é suficiente, uma vez que esses documentos contábeis contabilizam isso. Pronto, fundamentou. Aí no final, ele tem que cooperar. Ele tem que dizer quais provas deveriam ser juntadas. Por exemplo, imaginemos que o juiz acabou de dizer, revelar, né, ser transparente, dizendo que analisou todas as provas contábeis, ok? Depois ele decidiu que essa prova é imprestável. Depois ele fundamentou que essa prova é imprestável por um motivo qualquer. Fundamentou. Aí, logo em seguida, ele tem que dizer para você qual prova você deveria ter trazido. Mas por que ele deveria dizer qual é a prova? Porque, às vezes, para você controlar uma decisão judicial, é necessário saber qual paradigma o juiz está usando. Porque se eu junto um balanço patrimonial, balancete, escrito tudo, e o juiz diz assim, não, você deveria trazer o recibo. Porra, recibo? Entendeu? Então ele tem que dizer, eu não sei o que está na cabeça dele. Então, nesse momento de cooperar com as partes, se a cooperação do juiz, que é o dever de cooperar, quer dizer o que ele deveria fazer, esse dever de cooperar ele é muito importante por 2 motivos. Primeiro, eu vou descobrir como advogado qual foi o paradigma que ele usou. E nesse caso era um recibo. Aí eu consigo recorrer e dizer, olha, ele falou que era um recibo. Eu juntei tudo, mas por dentro de um balanço patrimonial e todos esses outros documentos juntados da Juscelia, que é um recibo, isso é incoerente. E aí eu consigo reformar a decisão. Então, primeiro, ele oportuniza o contraditório e o controle da decisão dele. E o segundo motivo, Alan, é a função social da decisão judicial. Porque o juiz, quando ele sentencia, ele manda um comando para a sociedade, dizendo o seguinte, toda vez que vocês vierem aqui, tragam esse documento. Está entendendo? Então, o processo normativo, que é a criação das normas pelo meio do Poder Judiciário, é muito importante, porque você começa a regular a conduta social. Então, é por isso que o Freire Didier diz, né, que as decisões judiciais elas não se limitam aos interesses subjetivos ali da parte. Ela sempre passa
Ela extrapola esses interesses e regula a conduta social. Então, existem duas formas de processo. Para quem é alunos aqui, existe o processo legislativo e o processo normativo. Processo legislativo, lá o Poder Legislativo vai criar a lei e dar o texto. O processo normativo é quando o juiz, na hora de aplicar, ele interpreta o texto e aplica. Então, eles se complementam. Entendeu? É isso. Tudo que você falou me fez refletir sobre o livro aqui da organizadora Vanice Regina Lírio do Vale, que o tema me remete para uma pergunta. O tema do livro: Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Está faltando no Brasil mais ativismo dos nossos advogados, dos nossos fiscalizadores da lei? É porque é uma situação interessante. O advogado, ele entra no combate com o colega, né? Então, eu defendo o interesse do meu cliente, o outro advogado defende o interesse do cliente dele. Então, quando um juiz, pensa comigo, então você é um advogado, Alan, está de um lado da mesa e eu estou do outro como advogado, nós somos amigos, mas a gente sabe que se a gente vencer, a gente recebe os honorários do cliente, ok? Sim. E aí um juiz extrapola os limites da legislação e me desfavorece. Me humilha minhas prerrogativas, tudo. E aí eu te pergunto, você vendo isso, você defenderia o meu direito? Falando assim, não faça isso com um colega, você está errado? Não. E aí, por conta de um interesse, o advogado ele não entra em combate. Então, não é uma falta de coragem. É porque o advogado ele pensa assim, é errado, né? Mas acaba pensando assim, cara, se eu entrar em conflito com o juiz, eu posso ter agora todas as minhas petições indeferidas e ser perseguido. Isso é uma realidade que não vão te dizer na universidade. Entendeu? Aí você tem duas saídas. Ou você continua combatendo e se torna respeitado, ou você é um covarde. Perfeito. Doutor Edgar Portela, já chegamos a 1 hora de live. Opa, O tempo passou muito rápido. essa Eu boa. quero dizer que eu estou muito feliz, muito animado com o resultado. Nós alcançamos Rio, São Paulo, Brasília, Belém e outras regiões aqui que a gente não lembra agora, mas deu para identificar por nome, por saber que a pessoa mora em outra região. Vai ter conteúdo novo da coluna com uma pergunta: quem vai indenizar as famílias das vítimas da Covid-19? Quem que vai indenizar a família dessas vítimas? Família dos médicos, profissionais que estiveram na linha do combate dessa pandemia, né? O tema ficou tão relevante, tão claro. Eu trouxe a abordagem jurídica, eu afastei qualquer interesse político, eu afastei qualquer intenção divorciada das normas jurídicas. Pronto. Eu trago uma abordagem jurídica verticalizada, eu explico o porquê das coisas. Então, assim, eu convido a todos a lerem, né? A ler o artigo. Vamos embora? Vamos. Quinta-feira que vem, 19h30, horário de Brasília. Live Meu Direito,